bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Segundo ano, vamos continuar estudando, né? Porque, afinal de contas, as coisas devem voltar ao normal cedo ou tarde. Enquanto isso não acontece, vamos ficando aqui com as nossas aulinhas. Eu sugiro a vocês que abram material na aula 11 e 12 da área de gramática. Quem não tem o material, não está com ele à disposição, por favor, pegar aí, por gentileza, os cadernos digitais do Ângulo. A escola oferece também esse serviço na área virtual. Sempre avisando aos senhores que é muito importante que vocês mantenham a tarefa em dia. Nós ainda da escola não definimos a data do fechamento dessas tarefas, mas esse livro 1 que se encerra agora com a nossa matéria de hoje, junto com o próximo vídeo que eu vou mandar de Aloysio Azevedo, ah, dão encerramento a essa nossa primeira etapa, do primeiro caderno. Então é importante que vocês tenham essas tarefas regularmente feitas em dia. Não esqueçam disso, tá? Bora, vamos para a nossa aula, aula 11 e 12, adjunto adverbial e agente da passiva. Deixa eu mexer aqui nesse programa, tentar entender como que ele funciona. Eu acho que vai dar agora. Vamos lá? Beleza? Poxa vida, aqui não. Aqui sim. Bora para a aula? Olha lá. Aqui. Ok. Adjunto adverbial e agente da passiva. Aulas 11 e 12, como eu disse, segundo ano do ensino médio. Eu vou marcar mais ou menos o tempo aqui para a gente não se perder no excesso. Muito bem. Vamos lá. Vamos lá. O adjunto adverbial. Vamos começar com ele. O que é um adjunto adverbial? O adjunto adverbial lembra muito a ideia de advérbio, né? Na verdade, a gente está tratando do advérbio dentro do campo da sintaxe, ok? Ou sintaxe. Sintaxe é a vontade de falar da maneira como lhe convier. Muito bem. Olha lá, o que é? Uma definição aqui simples. É o termo da oração que indica uma circunstância, assim como o advérbio, né? O advérbio indicava circunstâncias. Quais são essas circunstâncias? Circunstâncias são coisas que acontecem em volta da ação principal, tá? Elas dão ideia de tempo, ideia de lugar, ideia de modo, de causa, de finalidade. Um exemplo rápido que antes da gente adentrar naqueles que a gente já separou, uma ideia de tempo. Eu estive ontem na casa de minha mãe. Esse ontem dá a ideia do tempo em que você esteve, né? Agora, o fato de você ter estado lá, isso é o essencial da oração. Você esteve na casa de sua mãe. Se foi ontem, hoje, depois, isso não é tão importante, é que a gente vai chamar de circunstancial, tá bom? Então, essa ideia de circunstância aí, ela tem a ver com o nosso adjunto adverbial. Olha lá, continuando a nossa leitura aqui. O adjunto adverbial, olha lá. O adjunto adverbial é o termo que modifica o sentido de um verbo. Ele modifica um adjetivo, ele modifica também um outro advérbio. Eu trouxe exemplo aqui em algumas frases que você acompanha logo embaixo. Olha lá. Eles se respeitam muito. Claro que o termo grifado aqui é o meu adjunto adverbial, né? Então, esse muito diz respeito ao respeitar. Veja que ele está relacionado ao respeitar. Eles se respeitam muito, aponta para o fato de que essa palavra aqui, esse muito, esse advérbio, se refere ao verbo. Tá? Ele intensifica o verbo. Ele fala da intensidade de respeito devotada. Tá bom? Na frase de baixo, eu vou ter um exemplo disso aqui, né? De um adjunto adverbial que modifica o adjetivo. Olha aqui. O goleiro é muito bonito. Muito se refere ao adjetivo bonito, tá? É claro que eu trouxe exemplos, como você pode ver, só com a palavra muito. Mas é óbvio que o adjunto adverbial não se reduz a essa pequena palavra. Essa palavra aqui é meio coringa para eu mostrar para vocês como ela pode se referir, esse adjunto, ao verbo, ao adjetivo e ao
próprio advérbio. Mas ainda estamos em consideração aqui na segunda frase, né? Olha lá. Deixa eu ver se. Ah, eu fiz um esqueminha bonitinho aqui para mostrar para vocês como muito se refere ao respeitam, como o muito agora se refere ao adjetivo bonito, né? Bonito é adjetivo do goleiro. E aí, como na frase de baixo, o time jogou muito mal, o muito se refere a um advérbio, o próprio mal, né? Mal é um advérbio. Mal está modificando jogou, né? Está mostrando a maneira como jogou, está mostrando, olha aqui, o modo como jogou. Então, o mal é intensificado por um outro advérbio. Então, esse muito recai sobre o mal. Perfeito? E olha que bonitinho aqui para. Bom, enfim, é isso. Ah, sim, é. O goleiro muito bonito a que eu me referi é esse. Ótimo. Vamos para o próximo slide. Adjunto adverbial. Características desse adjunto, né? Ele pode ou não ser antecedido de preposição. Olha, isso vai ser importante para a gente distinguir depois o adjunto adverbial daquilo que a gente chama de complemento nominal, que seria a primeira aula de gramática do livro 2. Então, veja, preste atenção nisso. O adjunto adverbial, isso é aquele que está junto do verbo, ele pode ou não ser antecedido de preposição. Isso é, pode ter uma preposição que venha antes dele, pode ser que tenha, pode ser que não tenha. Tem dois exemplos aqui. Hugo Chaves chegou do shopping. Ó, shopping é o nosso adjunto adverbial. Esse do é a preposição que eu disse que pode anteceder o advérbio. Que advérbio é esse? Do shopping. O advérbio de lugar. Ok? Então, eu tenho aqui aquilo que eu chamo de adjunto. Veja, adjunto está junto, verbial está junto do verbo. É um adjunto, ele está junto do verbo, indicando o local. O local é o shopping de onde Hugo Chaves chegou. Ok? Esse é Hugo Chaves. Exemplo aqui de um adjunto adverbial sem preposição. Julieta agiu bem. Bem é o modo como ela agiu. Bem, portanto, é um adjunto adverbial não antecedido de preposição. Vamos ver como Julieta age bem. Julieta age bem porque lava as mãos na epidemia de Covid-19. Faça isso também, que é até mais importante do que aquilo que eu estou falando aqui. Ok? Próximo slide. Adjunto adverbial. Muito bem. O adjunto adverbial, ele tem um valor de sentido. Qual o valor de sentido? Então, quando eu estou falando de valor de sentido, estou falando de significado. O adjunto adverbial, ele indica circunstâncias da ação verbal. A gente já falou dessa circunstância, né, quando a gente começou a exemplificar. Ele indica tempo, lugar, modo, intensidade, negação, como eu já havia apresentado para vocês. Aqui a gente tem um adjunto adverbial, uma exemplificação de um adjunto adverbial de modo. Olha lá. Vovó xingou mansamente a ovelha. Xingar é o verbo. Mansamente é o modificador do verbo. Olha lá, esse adjunto adverbial indica circunstância da ação verbal. Eu vou chamar de circunstância da ação verbal tudo aquilo que envolveu o tempo, tudo aquilo que envolveu o lugar, tudo aquilo que envolveu o modo, a intensidade, negação, né? Se você não lembra muito dessas circunstâncias da ação verbal, eu sugiro que você faça uma recapitulação das aulas sobre advérbio, ok? Lá do ensino fundamental, vai procurar uma videoaula, vai procurar estudar o que é o advérbio. No advérbio, ele vai mostrar para você quais são as circunstâncias da ação verbal. Dentre elas, a de tempo, a de lugar, a de modo, intensidade, negação, etc. Repito o exemplo. Vovó xingou mansamente. É o modo como ela xinga a ovelha. E dá para uma vovó xingar mansamente uma ovelha? Of course que dá. Olha só um exemplo em imagem de uma vovó xingando uma ovelha.
com mansidão é o modo de xingar. E quem xinga desse modo, xinga melhor do que com agressão. Não é verdade? Próximo slide. Agente da voz passiva. Ah, mudamos. Agora a matéria é outra. Dentro ainda dessa aula, a gente tem que considerar o adjunto adverbial sobre o qual falamos. Se as coisas não ficaram claras para vocês, agora você pode voltar o vídeo, né? Na minha aula você não pode voltar o professor, porque o tempo passa, aqui você administra o tempo como é conveniente para você. Agora a gente passa para o agente da voz passiva. Vamos ver o que é um agente da voz passiva. Olha lá. Por definição, agente da voz passiva é o termo da frase que pratica a ação, veja, alguém está praticando uma ação expressa pelo verbo quando este se apresenta na voz passiva. Vem regido comumente da preposição por e, eventualmente, da preposição o, esse espaço todo aqui, de. Então, costumeiramente, temos a preposição por para indicar o aparecimento do agente da passiva. Dificilmente você vai ver esse de aqui introduzindo um agente da passiva. Pode acontecer. Nos exercícios do livro vocês vão ver um caso, tá bom? Muito bem. Um exemplo para tentar esmiuçar o que esses conceitos complicados aqui nos apresentam. José Aldo, quem não conhece o José Aldo é um lutador de MMA. José Aldo foi socado pelo adversário. Vamos lá. Análise da frase aqui. Vamos lá? Deixa eu voltar isso aqui. Daqui a pouco eu falo desse assunto. Mas vamos prestar atenção no que é um agente da voz passiva. Agente é quem age, ok? É quem age quando a voz do verbo é passiva. Então, vamos considerar primeiro o que é uma voz passiva. A voz passiva se dá quando o sujeito da frase, ao invés de fazer uma ação, esse sujeito sofre uma ação. E ser socado é uma das piores ações que um sujeito pode sofrer. E José Aldo foi socado. Então, ele não faz a ação de socar, ele ele é socado. Recebe o murro, recebe o soco. Veja, José Aldo foi socado. Ok, se eu tenho essa construção frástica aqui, José Aldo foi socado, isso indica que ele, José Aldo, é vítima. Ele é um sujeito paciente da ação de ser chocado. Ele levou uma porrada. Então, ele é a vítima. Paciente, portanto. Ok, é exatamente isso que nós estamos estudando? Não é exatamente isso. A gente vai estudar o que acontece quando eu tenho uma construção assim na voz passiva. Essa construção, José Aldo foi socado, ela supõe um agente. Alguém que age. Agente é aquele que age. E quem age quando José Aldo é socado? Olha quem age aqui. O adversário. O adversário é o nosso agente da voz passiva. Porque é ele que mete um soco na cara de José Aldo. É ele que faz a ação quando a voz, isso que eu chamo de voz, é passiva. Tá? Ok, então o que eu expliquei até agora chega até esse ponto final. Daqui para frente, o que eu tenho a dizer sobre essa frase? Eu tenho a dizer o seguinte: o que quer dizer vem regido comumente da preposição por? Eu quero dizer com isso que antes de me aparecer o meu agente da passiva, eu tenho a preposição, olha aqui, por. É o que acontece aqui. Professor, mas por não é pelo e pelo não é por. Não é até segundo aviso. Dá uma olhada aqui como pelo é
por, sim senhor. Pelo é uma espécie de por disfarçado. Lembra que eu venho dizendo para vocês que as preposições costumam se ocultar dentro de um disfarce, uma transformação? Que disfarce é esse? Que transformação é essa? É a seguinte, a palavra pelo, ela não é outra coisa senão a junção da palavra por, preposição, com o artigo definido. Se aqui, por exemplo, eu tivesse uma palavra feminina, adversária, eu juntaria o por com o a, que eu devo colocar na frente de palavra feminina, e eu teria a construção pela. José Aldo foi socado pela adversária. Ok? Foto do José Aldo sendo socado pelo adversário. Esse é o José Aldo, esse é o adversário que o socou, mostrando mais uma vez que ele é o sujeito passivo. Triste, né? Próximo slide. Agente da passiva. Ainda agente da passiva. Muito bem. Algumas considerações sobre o agente da passiva. Olha só. Vamos lá. Eu vou explicar isso para vocês. Relação. Termo. É um termo sempre associado a um verbo na voz passiva. Ah, claro. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que sempre que aparecer o agente da passiva, ele vai estar associado a um verbo na voz passiva. Né? A gente viu no caso do José Aldo, ele está sofrendo uma ação. Então eu só vou encontrar agente da passiva quando eu estiver diante de uma voz passiva. Quando alguém está sofrendo uma ação. Quando alguém sofre uma ação, é porque ela é perpetrada, porque ela é iniciada, porque ela é feita por alguém outro aí que é responsável por agir. Esse é o agente da passiva. Muito bem. Quanto à forma, a gente já viu isso. Quanto à forma, ele é antecedido sempre de preposição. Opa, diferentemente do que a gente viu, olha a comparação, diferentemente do que a gente viu em adjunto adverbial, lá eu posso ter ou não preposição. Aqui eu posso não ter preposição? Não, eu não posso não ter preposição. Tem que ter preposição. A preposição predominante ao por, lembra, ocasionalmente pode aparecer o de, como a gente viu. O que mais, hein? Valor de sentido. O que significa isso é valor de sentido? Olha, o que significa a gente já sabe. Ele indica o executor da ação. Na voz passiva, é o executor, é o soco, é o adversário que executa a ação que recai sobre o José Aldo. Próximo slide. Um exemplo. Um exemplo de uma tirinha aqui do Níquel Náusea, do Fernando Gonzalez. Olha aqui. Jaiminho foi mimado pelas suas titias. Eis o Jaiminho, eis as titias que mimam o menino. E foi assim que escapou de uma tragédia. Porque o leãozinho diz: não vou comer essa criança, está estragada. Bobo, chato, feio. Olha só, como você ser uma criança mimada pode te livrar de alguns perigos. É sobre isso que se assenta o humor da tirinha. É muito engraçada, né? Eu gosto. O que a gente tem para olhar aqui no sentido gramatical da brincadeira? A gente tem para olhar aqui essa primeira cena, olha lá, que é uma construção em voz passiva. Jaiminho foi mimado. Olha, não é ele que faz a ação de mimar. Ele recebe os mimos. De quem? Das titias. Então, as titias funcionam como agente quando a voz é passiva. Elas agem mimando Jaiminho. Ok? Olha a preposição por mais as. Por mais as vira pelas. São as titias que agem, que mimam Jaiminho. Repito, eu tenho uma voz passiva porque Jaiminho recebe a ação de ser mimado. E essa voz passiva é agenciada. Ela é feita. A ação dela é feita
pelas titias de Jaiminho, que acabam, por consequência, salvando a vida do moleque, porque não previam que ele pudesse estar numa situação, numa enrascada tão grave quanto a que vocês observam na cena 2. Próxima ideia aqui. Transposição de vozes. Rapaz, é aqui que o cabrito torce o rabo. Olha lá. O que é uma transposição de voz? A transposição de voz é quando eu tenho que mudar uma voz ativa. O que é a voz ativa? É quando o sujeito faz a ação. Então, repito. Uma transposição de vozes é quando eu tenho que mudar uma voz ativa, que é quando o sujeito faz a ação, para uma voz passiva, que é quando o sujeito... Quando é o que mesmo? Quando o sujeito recebe a ação, evidentemente, quando o sujeito recebe a ação. Deu um pau aqui. Vamos observar esse exemplo. Sara salvou o cabrito. O que eu tenho? Uma voz ativa, porque o sujeito aqui é ativo. A Sara faz a ação de salvar o cabrito. Veja, Sara e o cabrito. Sara salva o cabrito. O sujeito é ativo. Sara salvou, fez a ação de salvar. Olha só, Sara, sujeito, salvou o verbo. O cabrito é o objeto que ela salva. Salvou o que ali na ação? Salvou o cabrito, objeto direto. O que acontece com essa frase transposta para a voz passiva? Ela vai ficar assim, ó. O cabrito foi salvo. O cabrito agora recebe, ele é passivo. Ele é paciente, ele recebe a ação de ser salvo por Sara. Veja que eu não mudo o sentido de que Sara salvou. Aqui embaixo, Sara continua salvando. Ela age salvando. Percebe? E agora o cabrito, ele é aqui antes ele era o objeto da salvação, ele era o objeto da salvação, ele era o objeto do verbo. Ele passa a ser um sujeito, mas agora um sujeito que recebe a ação, um sujeito passivo. Vamos dar uma olhada como funciona isso graficamente. Olha lá. Pam! O que aconteceu nesse momento? Eu tenho o sujeito ativo que virou agente da passiva. Então, se o sujeito agiu na voz ativa, ele vai virar um agente da passiva, porque ele age na voz passiva. Sara agiu na voz ativa, antes como sujeito, agora ela vai continuar agindo na voz passiva, agora como agente da passiva. O que acontece com o verbo? Dá uma olhada. O verbo salvou, ele ganha um auxiliar. A gente diz que esse verbo passa de uma forma simples para uma forma de locução verbal. Esses dois verbos com significado de um só, foi salvo. Isso significa que ele virou um verbo que sugere, que indica, nesse caso, a voz passiva. Então, para eu transformar uma voz ativa numa voz passiva, eu preciso multiplicar esse verbo por 2, colocando um auxiliar. De salvou foi salvo. O que acontece com o cabrito? Além de ser salvo, naturalmente. O cabrito vira sujeito. Se antes ele era o objeto direto, agora ele vai passar a ser sujeito. Claro, com um sujeito que recebe a ação de ser salvo ainda. Porque essa é a ideia da primeira frase, da frase com sujeito ativo. Ok? Muito bem. Eu acho que é isso só. É isso só. Ficamos por aqui. Espero que os senhores tenham aprendido alguma coisa com essa aula. Vamos voltar para mim. Aqui. Só para dar tchau. Façam os exercícios. Não esqueçam que vocês têm compromisso de aprender mais autonomamente agora. E lava a mão, pelo amor de Deus, e não visita a sua avó. Abraço, até a próxima.